Boa noite a todos. Estamos aqui no nosso terceiro evento de discussão sobre a revisão do plano diretor previsto de São Paulo, da cidade de São Paulo, prevista agora para o ano 2021. Nós temos feito esses encontros aqui nas mídias sociais da TV Cultura e na TV Cultura, visando um pouco atualizar a opinião pública sobre quais são os temas que são passíveis de uma revisão no plano diretor e aspectos do plano diretor que precisam ser atualizados. E se há alguma coisa na cidade de São Paulo que incomoda, e certamente na cidade de São Paulo precisa ser revisada e atualizada, é a mobilidade. Cerca de 80% das pessoas, numa pesquisa feita pelo Instituto IPESP, recorrentemente, sempre a cada pesquisa renovada ao longo da década que acabou, cerca de 80 pessoas apontam a mobilidade, o trânsito, como a principal razão de desconforto ou a segunda razão de desconforto dentro da cidade de São Paulo. Razões que levam as pessoas muitas vezes a declarar que querem ir embora de São Paulo é a mobilidade. E certamente isso tem a ver com o tecido urbano e com o plano diretor. Então nós trouxemos aqui hoje, é um prazer recebê-los, a Elizabeth França, que é arquiteta e urbanista. Ela teve já passagens na Secretaria de Habitação e também na Secretaria de Transportes. E hoje é secretária executiva da Habitação, coordenadora do Programa de Mananciais. Temos também aqui a presença da professora Raquel Raonic, arquiteta e urbanista, professora da FAUSP e coordenadora do Lab Cidade. Raquel Raonic também foi secretária, ou diretora, como chamava na época, de planejamento da Prefeitura de São Paulo, na gestão da prefeita Luísa Erundina. Ivan Waitley é engenheiro civil e arquiteto, e ele é especialista em transporte público, em transportes, e ele é diretor do Departamento de Mobilidade e Logística do Instituto de Engenharia de São Paulo. E Gilmar Tato. Gilmar foi 2 vezes secretário de Transportes da cidade de São Paulo, na gestão da prefeita Marta Suplicy e do prefeito Fernando Haddad, e na oportunidade ele foi o na gestão da prefeita Marta Suplicy, foi o responsável pela implantação do bilhete único, e agora, mais recentemente, na gestão Fernando Haddad, foi responsável pela multiplicação das faixas de bicicleta, das faixas exclusivas para bicicleta e das faixas exclusivas para ônibus na cidade, o que mexeu muito com a mobilidade da cidade. Então, boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui conosco. E eu, então, convido a falar a Elizabeth França, por ordem alfabética, primeiro as mulheres e depois os homens. Elizabeth, eu começaria te perguntando como é possível imaginar que o plano diretor consiga melhorar esse aspecto tão difícil, para dizer o mínimo, que é a mobilidade na cidade de São Paulo. Bem, boa tarde, minha colega, meus colegas. Uma alegria estar aqui com vocês, contribuindo para esse debate que vai envolver aí toda a sociedade nesse momento. A questão da mobilidade, primeiro, eu acho que nessa revisão que será feita, a primeira coisa é nós avaliarmos, né, os resultados do que ali está proposto. Isso, para mim, em geral, nós não fazemos isso, né, durante a elaboração dos planos diretores, né, nós não avaliamos os resultados dos anteriores, nós não monitoramos, isso é uma cultura brasileira, né, na área do planejamento, de não monitorar resultados, e isso é importante. Um outro dado importante que temos que levar em conta é fazermos todo um diagnóstico dessa situação da mobilidade. Nós temos aí como contribuição a pesquisa OD de 2017, que continua mostrando que
a maioria dos deslocamentos são a pé, isso não diminuiu, depois vem o deslocamento por transporte público, por carro, e um número baixo ainda por bicicleta. Isso eu acho que é uma questão que nós temos que avaliar, que por mais que a gente amplie a rede cicloviária, né, hoje nós temos 660 quilômetros, ela ainda nós não estamos ainda estimulando a utilização das bicicletas, então nós temos que avaliar o porquê disso acontecer. E a questão do pedestre, por outro lado, nós temos que avaliar, já que nós temos essa porcentagem enorme de pedestres na cidade de São Paulo, por todos os motivos, né, ou caminhos curtos, a pesquisa OD mostra que 50% são caminhos de até 5 quilômetros, 2 a 5 quilômetros, ou seja, são caminhares possíveis de serem feitos a pé ou de bicicleta, ou mecanismos não poluentes. Então, eu acho que caberia, inicialmente, essa avaliação, né? O que a gente precisa para incrementar essa liberdade aí do carro individual. E, nesse sentido, eu acho que a gente tem que estar muito conectado com a questão do desenho urbano, nós temos que melhorar os nossos espaços públicos para atrair as pessoas para caminharem, para elas não se sentirem inseguras no caminhar nas cidades, e a gente vê muito debate, como você citou, nos outros que já ocorreram, que eu assisti, que as pessoas agora vieram com... Né, existe uma discussão na sociedade, todo mundo vai se mudar para o interior, vai morar em condomínio. Eu acho isso uma grande bobagem, porque nós temos 12 milhões de habitantes, se 200 mil decidirem para o interior, a gente fica com bastante gente na cidade, mas explorar o espaço público, né, torná-lo mais atrativo, também é muito importante para a mobilidade. E, claro, continuar tornando o transporte público mais atrativo, porque a gente vê que existe um deslocamento das pessoas, né, do transporte público, principalmente dos ônibus, e principalmente quando se abre novas linhas de metrô, com a implantação de corredores, é óbvio, e, além dos transportes públicos, continuarmos com essa melhoria aí também para os outros nichos da mobilidade, em especial as ciclovias e ciclofaixas, ou seja, o plano cicloviário. Te agradeço, Beth. Passo a palavra para a professora Raquel Ronick. Raquel, desde logo, eu estava lembrando, você, na prefeitura da prefeita Erundina, teve uma participação importante na criação dos mecanismos de venda de potencial construtivo, e isso como forma de intervenção. Então, se você puder, em algum momento, passar um pouco por que tipo de intervenção, se é essa, ou que tipo de intervenção é possível para catalisar a mudança da cidade no sentido de trazer mais população para o centro ou de levar mais trabalho para a periferia. Por favor. Olá a todos, saúdo aqui meus companheiros de bancada de debate, companheira Elizabeth também. Bom, em primeiro lugar, vamos entender que a questão central da mobilidade que temos em São Paulo, ela tem a ver com o nosso modelo de uso e ocupação do solo. Foi um modelo que, historicamente, expulsou a maior parte da população, e, sobretudo, do crescimento populacional, para as periferias e periferias cada vez mais distantes, num modelo em que, até, eu diria, nos anos 90, foi basicamente, anos 80, né, do século passado, foi aquele modelo de autoconstrução, de autoprodução da moradia, principalmente dos mais pobres, mas que também ganhou, né, uma nova versão nos anos 90, com os condomínios de alta renda de beira de estrada, né, que também fizeram com que o transporte pendular, num modelo de urbanização, aonde as oportunidades de desenvolvimento econômico, mas também de desenvolvimento cultural, né? Então, e de ofertas comerciais
estavam extremamente concentradas, e continuam bastante concentradas, num pedaço da cidade com menos gente, né, morando, e obrigando a essa pendularidade cotidiana da casa-trabalho, né, e não só da casa-trabalho, também do consumo. E isso é que levou, né, a uma leitura que acabou alimentando os planos diretores, especialmente o último plano diretor, que era pensar uma estratégia de se trabalhar uma reversão desse modelo via adensar, ou seja, fazer com que tivesse mais gente ao longo dos eixos de transporte coletivo. Esse é digamos, a estratégia territorial mais importante do plano diretor de 2014, esse que nós estamos discutindo aqui, que vamos começar a pensar a revisão. O problema, e pode deixar, eu vou chegar aí na questão do potencial construtivo, e um pouco toda a ideia, vou vender potencial construtivo em operações urbanas para construir mais, adensar mais, trazendo mais gente. O problema da experiência, aí não estou falando em tese, tá? Estou falando empiricamente. A experiência concreta nos projetos que tiveram mais adensamento construtivo, que se construiu mais torres, né, digamos assim, em lugar que era casinha, não é verdade que atraíram mais gente, muito menos mais gente usuária de transporte coletivo, né? Porque a gente tem uma coisa que chama renda da terra, né? Tem uma coisa que chama a terra, o solo urbano, os imóveis, são ativos financeiros, entram em circuitos mais amplos de valorização financeira e não é exatamente assim que ocorre, né? O fato de você adensar, e esse debate é bem importante agora no plano diretor, quando você falar, vamos deixar adensar, vamos deixar construir, porque esse negócio de sobradinho não cabe muita gente. Não necessariamente você fazer mais metros quadrados de área construída vai trazer muito mais gente, e, sobretudo, as gentes, né, que hoje estão majoritariamente indo e voltando de transporte coletivo. Então, eu acho que isso é um debate importante, apesar de que, sim, é verdade que uma estratégia territorial mexe com a mobilidade? É verdade, pode mexer com a mobilidade, mas não é a gente falando genericamente de adensamento que a gente vai conseguir chegar lá, e muito menos adensamento produzido em parceria público-privada, que precisa remunerar muito bem o privado que produziu esse tipo de adensamento. Leon. Raquel, vou passar a palavra ao Ivan Waitley. Ivan, por favor, eu sempre me lembro de que se diz que o bonde provocou o desenvolvimento do desenho urbano atual da cidade de São Paulo. E, no entanto, a gente acabou com os bondes em algum momento. Se você puder, em algum momento, comente sobre como é possível melhorar o desenho urbano da cidade, imaginando uma intervenção com transportes públicos, por favor. Cumprimento a todos e a todas e parabenizo a Televisão Cultura por ter pensado no plano diretor e mexer com a mobilidade, fazer a mobilidade deixar de ser imóvel, conforme suas palavras. Eu acho que esse exemplo do bonde é muito interessante, porque ele vem bem ao encontro do que a gente está precisando hoje. Quando implantaram o bonde em São Paulo, os canadenses eles tinham muito bem a visão do transporte e uso do solo indissociáveis, quer dizer, o uso do solo e transporte andavam juntos. Eles produziam energia elétrica, tinham os bondes e não só eles tinham alguns loteamentos, como eles buscavam os locais onde tinha demanda para levar as linhas e era bem equilibrado aquelas 600 linhas que São Paulo tinha e que até ajudaram a traçar, quase que estruturaram a cidade da época.
e que foi se expandindo e se expandiu muito depois dos anos 70 e veio já com um plano diretor e que eu comecei a sentir os resultados dos planos diretores na mobilidade foi com o adensamento dos corredores. Quer dizer, por um lado, pode estar bem desequilibrado e a gente tem a dificuldade de ter movimentos pendulares, com demandas bairro-centro, centro-bairro, bem desequilibrados em alguns eixos de transporte estruturado, mas eu acho que o plano diretor deu uma diretriz. Né? O plano diretor mostrou que uso do solo e transporte tem que andar juntos. Né? E deu essa diretriz de adensamento, mas é lógico que esse adensamento precisa ainda mexer muito com os índices, e não só para atender o mercado imobiliário, como para atender as necessidades da cidade de justiça social. Eu não tenho dúvida disso. Então, esses índices têm que ser mexidos, mas não é isso que vai resolver o transporte. A meu ver, e é uma coisa que eu venho acompanhando, e eu já passei por todos os órgãos públicos da cidade, já passei por todos os órgãos públicos de transporte, já fui da CT, fui da turma que fundou a CT, trabalhei com a Elizabeth na Secretaria da Habitação, já trabalhei na SPTrans, já trabalhei na Secretaria do Tato, já trabalhei no MTU, no metrô, enfim, trabalhei em todas as empresas públicas e notei uma coisa que sempre me chamou a atenção. Existe uma certa independência das empresas, talvez até vem junto com a independência dos municípios nos grandes aglomerados urbanos, que é a independência, quer dizer, vai além de um plano diretor, alguns níveis de planejamento, que seria o planejamento estratégico e o tático, que não tem nada a ver com o secretário Tato, mas eram níveis de estratégicos que a gente não está levando em consideração. E eu acho que, enquanto a gente não fizer isso, o transporte na cidade não melhora. E até pode piorar, porque a desorganização ela só pode aumentar, não só por consequência do mau uso do solo, como porque hoje municípios, cada um projeta o seu transporte. E São Paulo não está sozinho na região metropolitana, essa aglomeração que ele faz parte, dos 39 municípios. E para confundir mais ainda, essa autonomia que a Constituição garante para os municípios, essa autonomia de planejar o seu transporte público, cada uma delas, as empresas que operam o transporte, como a SPTrans, que opera ônibus, a MTU, que opera ônibus metropolitanos, os ônibus intermunicipais, o metrô e a própria CPTM, que estão no mesmo nível de governo, cada uma dessas entidades planejam, financiam, implantam, constroem, operam, mantêm, estabelecem tarifas e a comunicação visual, sonora, enfim, a comunicação com os usuários, tudo, cada uma por sua conta, tudo independente uma da outra. Então, falta uma coordenação que uma estratégia precisaria. A estratégia só vai vir quando tiver essa reestruturação organizacional. Precisa ter uma mudança administrativa que garanta haver uma regulação do transporte multimodal, no caso de São Paulo, por meio de um organismo que consiga ter esse planejamento estratégico que defina quais são os desejos de viagem da cidade e que possa determinar uma rede de transporte integrada, multimodal, equilibrada e, a partir disso, até fazer um orçamento único para essa região toda.
E, a partir desse planejamento estratégico, tem que ter um planejamento operacional. E uma coisa um pouco mais avançada do que hoje a gente faz, cada um independentemente do outro. Tem que ter um sistema inteligente de transporte que consiga coordenar a rede metropolitana de transporte. Existe, já foi inventado computador, as maiores cidades do mundo já utilizam isso, não é nenhuma novidade. Existe toda essa parte de inteligência para também fazer uma interoperabilidade da tarifa. É um aspecto operacional, mas que é fundamental para integrar o sistema multimodal e para garantir redução dos custos. E além disso, além desses dois níveis de planejamento, que é o estratégico e o tático, existe todo um problema que é relacionado com a operação, as deficiências de operação. Se a gente for analisar, São Paulo, mesmo sendo um pioneiro em uso de faixa exclusiva e até desenvolvimento do uso de corredores, operação de corredores no Brasil e até no mundo, São Paulo não acompanhou a tendência que os seus próprios técnicos evoluíram e descobriram e até venderam como ideia para outros países. São Paulo não aumentou a produtividade dos seus corredores. Os seus corredores andam congestionados, com baixa velocidade, com pagamento dentro do ônibus e uma série de dificuldades que fazem com que o transporte seja muito menos produtivo. O projeto que os brasileiros há 20 anos fizeram em Bogotá, na cidade capital da Colômbia, chamado de Transmilênio, foi um projeto que era uma evolução dos corredores de ônibus que a gente já experimentava em São Paulo, só que eles evoluíram, criaram um acesso muito fácil, puseram portas-plataforma nos pontos de embarque, fizeram cobrança externa e fizeram uma operação que muito se aproximava de uma operação metroviária. Então, com isso, eles ganharam velocidade, ganharam aumento de capacidade. São corredores que transportam até 42 mil passageiros por hora, quer dizer, capacidade de uma linha de metrô. Em São Paulo, a gente mal consegue 15, 17, 20 mil. E alguns corredores, como foram operados na administração do secretário Tato, havia uma operação no contrafluxo, num corredor como aquele da Mboi-Mirim, e naquele corredor a capacidade chegava em 34 mil. Mas não era ainda um BRT, era uma operação forçada, uma operação bem feita, era uma evolução, mas eu acho que a gente ainda tem muito a crescer na operação. Então, nós temos a crescer no planejamento estratégico, no planejamento tático e na própria operação do sistema. E que isso aí, se não for feito isso, não adianta pôr diretrizes no plano diretor e nós não vamos conseguir um bom resultado. Já conseguimos bastante. E eu acho que os próximos planos diretores deveriam ter diretrizes, inclusive, que pudessem equiparar São Paulo às maiores cidades do mundo, porque todas as grandes cidades do mundo hoje têm uma autoridade metropolitana que faz isso que eu estou pedindo que se faça em São Paulo, que é uma coordenação da rede multimodal de transporte. Muito bem. Mais tempo, não? Depois eu continuo. Está ótimo, obrigado. Gilmar, eu passo a palavra a você. Na verdade, a gestão de corredores de ônibus e de transporte público da sua administração foi citada aí, é conveniente você falar disso, mas uma pergunta que eu te faço exatamente com a deixa que o Ivan nos deu, é possível, é produtivo pensar o desenvolvimento da cidade de São Paulo sem pensar a metrópole? É o caso da gente estar discutindo o plano diretor da cidade e não o plano diretor da metrópole? Por favor. Boa noite, Leão. Cumprimentar pela iniciativa, você, a TV Cultura. Cumprimentar, aliás, pelo lançamento do seu livro, prometo que vou lê-lo, tá certo? Parabéns, Imagens da Guerra, estou muito curioso para ler o seu livro.
cumprimentar aqui a Raquel, a Elizabeth, o Ivan, e dizer que eu concordo plenamente com o que o Ivan falou. Nós precisamos ter uma autoridade metropolitana para organizar o transporte metropolitano. Uma autoridade com poder político, uma autoridade com poder operacional, uma autoridade como tem o Ivan falou, dos países. Madrid é um exemplo disso, né? No entorno de Madrid você tem uma autoridade que define operação, define linhas, define tarifa, define qual o modal de transporte, se é metrô, se é subtrilho, se é VLT, veículos leves subtrilhos, se é corredores, se é ciclovia, enfim. Mas eu queria falar da mobilidade. O que leva uma pessoa a sair de um ponto e ir para outro? Sair da sua casa, ir procurar emprego, ir trabalhar, ir para um teatro, uma atividade cultural, ou estudar, ou ir no médico. É a necessidade. E você tem que fazer isso com segurança. Então, o ideal, num debate de um plano diretor, é que nós tivéssemos, no mínimo, 96 mini-cidades na cidade de São Paulo. Ou então, pelo menos, as 35 subprefeituras, 36 subprefeituras na cidade de São Paulo, e que fosse realmente uma cidade, onde lá tivesse todos os serviços, todas as necessidades das pessoas, evitando o direito de ir e vir, é um direito, mas isso pode acontecer de forma, como a Raquel falou e a Elizabeth, você pode fazer a pé ou de bicicleta. Então, para isso, você tem que fazer com que naquele território, naquela subprefeitura, naquela cidade, você tem incentivos para isso. Então, que você tenha universidades, que o poder público vá para lá efetivamente, que você tenha teatros, que as atividades culturais aconteçam lá, atividades esportivas aconteçam lá, que você tenha equipamentos também de saúde nesse território, o comércio aconteça lá. E aí você tem que ter políticas de fomento, como, por exemplo, economia solidária. Você produzir naquele território e, ao mesmo tempo, consumir naquele território. E você ter políticas, quando eu falo política solidária, você pode incentivar hortas comunitárias, você pode criar uma moeda própria naquele local para incentivar as pessoas a consumirem naquele local, no comércio local. A própria administração pública, através das licitações, pode fazer licitações regionalizadas e que a contratação das pessoas, tanto na área de varrição, na área de jardinagem, na área de limpeza urbana, na área de reforma das escolas, dos bens municipais, tudo isso você pode fazer naquele território e gastar, as pessoas serem contratadas naquele território e consumir naquele território. Isso você diminui o número de viagens. Você evita que a pessoa saia de um bairro como a cidade de Tiradentes e vá até o centro, ou saia de Parelheiros e vá até o centro. E você pode, a partir da vocação de cada território, você potencializar. Se eu falo de Parelheiros, é evidente que eu tenho que falar muito, e a Elizabeth trabalha e conhece muito isso com propriedade, eu tenho que ter uma atividade econômica que permite você preservar o manancial, preservar o meio ambiente. A mesma coisa acontece em outras regiões, então você potencializa algumas regiões, a parte cultural, a outra o ecoturismo, a outra a parte de fábricas culturais, e isso não se discute na cidade, infelizmente, né? E aí, dentro do Plano Nacional de Mobilidade, e eu tive a oportunidade eu fui deputado 8 anos, fui parlamentar 8 anos e fui, digamos, executivo 8 anos, então eu sei dos dois lados. O Plano Nacional de Mobilidade, ele hierarquiza o que é prioritário. Prioritário é o pedestre. Então, você tem que dar segurança e garantia para que o pedestre, quando sai de casa, ele possa ter ou andando na calçada de forma adequada, ou andando de bicicleta numa ciclovia com segurança, ou andando com transporte público. Então, primeiro é o pedestre, segundo é o transporte ativo. Então, a calçada hoje ela é pequena quando existe, ela tem esburacada e é muito deficiente. Ciclovias, a cidade de São Paulo avançou bastante em relação a isso. Nós tivemos a oportunidade dos 600 e tantos quilômetros, nós tivemos a oportunidade de fazer 423 quilômetros. Então, São Paulo só tinha 63.
Então, para você aumentar o número de uso de bicicletas, e não só como lazer, e mais também como um instrumento para ir trabalhar, você precisa ter uma rede que conecta com os outros modais de transporte. A terceira prioridade é o transporte público. Nós precisamos aumentar em muito a rede de transporte de massa. E transporte de massa na cidade de São Paulo, em qualquer lugar do mundo, é metrô e trem. O ônibus não é um transporte de massa, ele é um complemento. Então, você fazer mais linhas de metrô e trem, você fazer mais, você criar VLTs, veículos leves sobre trilhos, foi uma excrescência que aconteceu em São Paulo. Eu preciso monotrilho, gente, coisa mais horrível do mundo, entendeu? Que não funciona. Então, esses erros de políticos misturado com engenharia, mas vamos ficar só no político, Ivan, que acaba a cidade ficando degradando. Quer dizer, nós temos agora vários minhoquinhas, né, minhocões na cidade com esses monotrilhos. E aí, eu queria, assim, fazer um debate com vocês, é que a gente está falando de especialista, o viário na cidade de São Paulo, ele é generoso. Não é verdade que as ruas não são estreitas. Não é verdade que não cabe gente nas ruas de São Paulo, no viário. Cabe muito. O problema é que ele não é democrático. Entendeu? Eu lembro quando eu estava fazendo o corredor não, a faixa de ônibus lá na Radial Leste, e aí eu fui conversar com uma equipe lá da CT, uns técnicos da SP Trans, e falava que não tinha espaço para fazer uma faixa de ônibus e não tinha espaço para fazer ciclovias. Mas eu falei, mas tem 7 faixas para ir e para voltar. O transporte público só quer uma. E essa uma faixa, ela carregava mais gente, carrega mais gente do que os outros 6. Então, o problema do debate de mobilidade é que o viário ele não é democrático. Ele não é democrático. Então, então você tem que investir muito no transporte público para que as pessoas saiam do carro e, ao mesmo tempo, você tem que ter uma política de abastecimento na cidade de forma descentralizada. Por isso que eu acho importante você tirar o CEAGESP de lá, da Vila Leopoldina, fazer em um outro local, fazer descentralizado. Tudo isso você diminui o número de viagens, tanto de veículos na parte de cargas, como também viagem de pessoas. Então, sempre quando fala de mobilidade, nós temos que pensar na mobilidade de pessoas, e eu acho que o debate sobre a revisão do plano diretor, a primeira coisa, eu acho que o executivo deveria fazer o diagnóstico do que se propôs fazer, né, Raquel, de 2014 até agora, o que foi feito, o que deixou de fazer, fazer um balanço para a gente, porque este plano, ele, se ele me fala a memória, ele é até 2029 o prazo dele. Então, essa revisão, mas continua o plano. Então, não se trata de você fazer uma revisão total como o Secov quer, que a impressão que dá é isso. Quer dizer, aquela ideia de nos corredores de ônibus você não ter tantas garagens, aquela ideia de você ter aquela área compartilhada no térreo, né? De você ter vários serviços, isso não pode mudar. Mesmo aquela área assim, atrás dos corredores, aquela área de respiro que chamou, você não pode aumentar o potencial construtivo para isso. Você não pode aumentar essa ortoga onerosa, que acho que eles querem mudar também, que é justamente diminuir a ortoga onerosa, que é isso que você faz aquelas GAIS, habitação de interesse social. Então, a cidade tem que ser uma cidade para todos. A região central, agora encerro, a região central, para diminuir o número de viagens, você pode fazer da região central aqueles prédios abandonados, você fazer realmente aquela progressividade do IPTU, que não está sendo feito, que precisa cadastrar, usar isso para interesse social, usar para que os funcionários públicos, principalmente, tenham um plano de moradia naquela região central, como Guarda Civil Metropolitana, Policial Militar, mesmo o funcionário público, você pode usar a região central, ocupar o centro que ele não está sendo ocupado. Então, essa expansão no território de pessoas, a gente tem que garantir que naquele local onde essas pessoas estão, naquele território, naquela subprefeitura, naqueles distritos, garantir que elas fiquem lá. E para isso precisa ter emprego, precisa ter escola, precisa ter atividade cultural, precisa ter atendimento médico, precisa ter infraestrutura, água, energia, tudo aquilo, e ao mesmo tempo fazer o centro de uma outra maneira para que esses prédios abandonados possam ser ocupados efetivamente por pessoas. Muito bem, obrigado, Gilmar. A gente fez uma rodada inicial. Eu sugiro que
nessa nova rodada. Em princípio, eu imagino que cada um de vocês teve um desejo de falar algo que esqueceu, e eu convidaria, então, vamos talvez repetir a mesma ordem, pediria que fossem todos breves, mas eu perguntaria isso a Beth. Beth, o que você sente que falta falar, mas também eu te perguntaria se você tivesse uma bala de prata para melhorar o desempenho da gestão do plano diretor da cidade, qual seria? Você está... Depois de ouvir todas essas contribuições, a gente fica com muitas vontades de falar. Mas eu fiquei pensando o seguinte, um ponto importante é a forma de debater o plano diretor. Eu tenho a impressão que a gente tem uma tradição, e eu estudei isso há muito tempo atrás no meu mestrado, que a gente tem uma forma de debater o plano diretor que ela vem do padre Lebré, no metade do século XX, e que o mundo mudou, nós estamos no século XXI. Então, a gente trata a cidade assim, centro-periferia. Eu tenho que trazer morador para o centro, porque tem muito lugar vago no centro. Isso tem que ser mudado, a cidade não é mais assim, a gente não tem mais periferia na cidade de São Paulo, a gente tem bairros que podem ser pobres, com pouca infraestrutura, mas eles têm caras, têm culturas, têm jovens. Então, essa questão é importante, porque se você muda a forma de debater o plano diretor, o que o Gilmar falou é importante, você começa a discutir o que é democracia do espaço público na cidade. Então, você tem que conquistar as pessoas para que elas entendam que tirar uma pista de carro para pôr uma pista de corredor ou uma pista de bicicleta é o que é para o coletivo. Isso exige que, na revisão, a gente tenha muita generosidade, muita paciência, e que nós ouçamos os diferentes. Então, a pessoa que mora na Zona Sul ou no extremo da Zona Leste, ela não mora na periferia. Se você perguntar a ela, você mora na periferia? Ela vai falar, acho que é você que mora, porque eu levo o mesmo tempo de deslocamento para ir para a sua casa. Ela tem uma cara, ela tem vontades, e a gente precisa descobrir essas vontades. Eu quero andar a pé, eu posso andar a pé, e isso vai formatando uma possível contribuição para a revisão. E outras verdades absolutas também têm que ser revisadas. Por exemplo, não vamos por vagas de carros em prédios. É muito bacana aqui na zona, né, central, você tem corredores, etc. No HIS, quando você não põe vagas de carro, o cara vai usar a vaga da rua, porque ele é mestre de obras, é pedreiro, ele precisa de carro para transportar seu material, pegar seu funcionário. Então, essas coisas, nós temos que entender essas diversidades da cidade. Para mim, isso é a coisa mais importante. São Paulo não é uma metrópole de 12 milhões de habitantes. São bairros e mais bairros diferenciados, com necessidades diferenciadas. Se a gente conseguir agora, na revisão, mudar esta cultura, não ficar trabalhando em linha reta, verdades absolutas, ou é isso, é aquilo, nós já avançamos bastante na minha concepção. Se a gente romper a tradição do Padre Lebré, eu acho que já é uma coisa maravilhosa. Muito interessante, e tem um aspecto que você falou, me lembra uma reportagem que a TV Globo deu esses dias, que diz que o brasileiro, aliás, que o ser humano se emociona quando vê casos de indivíduos vítimas do Covid, mas não se emociona da mesma forma quando vê esses grandes números, 300 mil, 400 mil, e que isso talvez explique por que a nossa, vamos dizer, o nosso cuidado com epidemias foi reduzido à medida que os números aumentavam, porque passou a ser grandes números. E, de fato, a cidade, a gente tende a ver a cidade como uma grande aglomeração e não como esses pequenos bairros individualizados. Por favor, professora Raquel, eu te perguntaria, além do que você pensou em contribuir, eu te perguntaria qual é a bala de prata que você teria para melhorar a performance do plano. Não tem bala de prata. Não existe.
bala de prata. E eu acho que essa é uma das primeiras questões para a gente começar a romper aqui. Nessa ideia, uma grande ideia genial que vai transformar radicalmente a cidade. Não tem, a gente tem uma inércia enorme da forma como ela foi construída, um pouco na linha do que a Beth está colocando, mas assim, chamando o que de melhor a gente teve na tradição do Padre Lebré, que é o humanismo, né? A ideia de que uma perspectiva humanista é necessária, tem que tomar muito cuidado para não se pensar o plano apenas de um ponto de vista homogêneo, que isso foi bastante falado, Gilmar também colocou aqui a diferenciação dos bairros, a Beth também colocou aqui, só que o modelo histórico que a gente tem de intervenção urbanística, ele é homogêneo, ele pensa a partir de um certo produto, de uma certa morfologia, e como que ele pode ser sendo exportado e ampliado na direção das periferias. Enquanto isso, de fato, as periferias se consolidaram, se transformaram em bairros, têm oferta de comércio e serviços, muita oferta de comércio e serviços, a depender, né, do lugar, isso criaram centralidades próprias, mas a gente continua pensando o plano como se as centralidades fossem o modelo do conjunto nacional exportado para lá, ou o modelo, né, do Itaim Bibi que vai chegar, quando, na verdade, o que precisaria se pensar é como é que se intervém e como é que se dá força para esses outros modelos e para essas outras formas possíveis. Isso significa inverter o modo de, inclusive, pensar o próprio plano, porque essas operações todas de plano elas são totalmente top-down, assim, de cima para baixo e na escala da cidade. Quando a gente olha na escala da cidade, a gente olha de uma forma centralizada. Se a gente for pensar de uma forma descentralizada, o próprio processo de elaboração teria que ser completamente outro, muito mais de baixo para cima. E na lista do que a Beth levantou de mitos que a gente tem que começar a desmontar aqui, eu quero lembrar um mito bem importante, essa ideia de que o centro é vazio, que não tem gente no centro. Portanto, é um lugar totalmente aberto para experimentos urbanísticos, que, na verdade, o centro tem muita gente morando, é o lugar mais diverso e heterogêneo da cidade, é o lugar menos segregado da cidade. Tem muita gente morando de vários tipos, de várias formas, tem atividades comerciais, sim, muito ponto. Os maiores PIBs da América Latina não são o Shopping Iguatemi nem nada disso, é a Santa Efigênia, que é 25 de março. Então, tem uma dinâmica comercial enorme no centro, tem uma presença residencial muito forte, totalmente precária, que mereceria uma intervenção no sentido de melhorar a sua qualidade, porque anunciar que o centro é vazio é anunciar a possibilidade da destruição daquele lugar e todas as vezes que se tentou fazer isso, como, por exemplo, a concessão urbanística da Nova Luz, o que está se tentando fazer agora com a PPP de habitação estadual é justamente destruir o que tem lá e pensar na chegada de outros produtos, de outras morfologias, que são essas, né? Então, eu acho que isso precisa ser rompido. Tem uma boa notícia na coisa do monitoramento, queria terminar falando sobre isso, porque é super importante, sim, começar a dizer o que foi implementado ou não. Para começar, o plano imaginou uma rede de corredores de ônibus de 400 quilômetros, né? E o que foi implementado disso foi muito menos, a gente precisa entender por quê e como, né? Como é que esses corredores deixaram de ser implantados, né? Mas a prefeitura montou um modelo de monitoramento e seguimento do plano, já que já foi montado na gestão anterior e continuou sendo feito nessa gestão atual da prefeitura também, que vai mostrando o que foi o produto daquele plano diretor, para a gente poder olhar com os dados na mão, tendo os dados na mão e vendo, olha, isso, se tentou fazer isso,
aconteceu isso. Vou dar um exemplo da coisa dos corredores. Quem passa pela Rebouças fica absolutamente impressionado como bombou o tal do corredor da Rebouças. Mas, gente, isso é uma visão a partir ali do Espigão e do setor sudoeste. Se você for olhar a produção imobiliária, por exemplo, na Zona Leste, ela é muito mais espalhada, muito menos concentrada no corredor. Então, a gente precisa começar a enxergar efetivamente qual foi o efeito. Teve uma estratégia, teve instrumentos para implantar essa estratégia. Vamos ver o que ela deu para começo de conversa? E aí, a partir daí, vamos pensar, lembrando, muito bem lembrado, que o que nós vamos fazer agora é apenas uma revisão. Então, é olhar se aquela estratégia que tinha um objetivo, aquele objetivo foi alcançado ou não foi alcançado, e qual é o ajuste que essa estratégia tem que ter em relação a esse objetivo. Concordando aqui com vocês que isso absolutamente não vai resolver questões fundamentais da cidade, não, e que para poder enfrentá-las de uma forma descentralizada, o processo tem que ser completamente invertido. Muito obrigado, Raquel. Ivan, você, quando eu estava falando a primeira vez, eu te interrompi, quando você ia falar sobre um pouco essa performance da ideia da autoridade metropolitana. Eu até perguntei para o Gilmar sobre isso. Como é possível imaginar num país onde a gente vota para prefeito, e isso, evidentemente, a autoridade metropolitana limita a autonomia da vontade do prefeito, ou da vontade das urnas daquele município expressas na escolha do prefeito? Quer dizer, como você convencer, num país que não tem autoridade metropolitana, os prefeitos, as prefeituras abrirem mão de parte do seu poder em benefício de uma autoridade? Como fazer isso politicamente? Talvez pegando um exemplo como o de Curitiba, que eles começaram a sentir com uma aglomeração muito menor que a nossa e com menos modos de transporte do que nós temos em São Paulo, Curitiba está organizando uma autoridade metropolitana. Mas eu vejo essa necessidade dessa autoridade metropolitana em tudo que as duas convidadas falaram e que o Tato falou. Por exemplo, quando falasse de corredor, e a Raquel falou do corredor da Rebouças, e todo o impacto que tem lá de adensamento e de desenvolvimento, a gente não olha coisas bem elementares e que chama a atenção da necessidade de uma autoridade metropolitana. O Estado vem lá, investe 10 bilhões para fazer uma linha de metrô, linha 4, e corre um corredor em cima, é um outro planejamento, como se fossem duas cidades, sabe? É como se São Paulo continuasse com o seu plano diretor e o seu prefeito administrando um círculo bem definido, e vem outra esfera de governo, outras esferas de governo, e coloca uma rede em cima, uma grade em cima, e que interfere com aquela menor daquele círculo menor. Então, foi implantada a linha 4, e a prefeitura, até hoje, não fez uma adequação das linhas em relação a esse sistema estruturado que está lá funcionando no subsolo do corredor da Rebouças. E a mesma coisa se repete nos outros. Veja a linha 5, que vem lá pela Avenida Ibirapuera, vereador José Diniz. É a mesma bagunça. Nós temos dois corredores em cima, o corredor Ibirapuera e o corredor Santo Amaro. Não teve menor reajuste, não teve menor adequação. Não é que precisa eliminar, tem que adequar com uma forma hierárquica. E quem faz uma hierarquia entre os vários modos de transporte é quem está regulando a rede. Quem está regulando a rede faz carregamento da rede, faz simulações das demandas, otimiza essas demandas nos vários links e acerta os nós, porque nem os nós desse link são acertados hoje. É uma bagunça total. Coincidentemente, o ônibus passa numa estação de metrô, mas não é adaptado para ter integração, não existe essa intermodalidade de fato.
não existe intermodalidade tarifária. E por aí vai crescendo. Cada coisa que vocês falam me lembra a necessidade da autoridade metropolitana. E mesmo quando se fala da cidade policêntrica que a Beth mencionou, eu acho que nós não estamos encarando essa realidade da cidade policêntrica. E o plano diretor precisa fazer uma boa avaliação se não está no momento de começar algum critério da cidade de 15 minutos que nós queremos, da cidade de 20 minutos, eu não sei quais são os minutos de São Paulo. Em Paris, a prefeita determinou que eram 15 minutos. Né? Isso pode ser feito num plano diretor sem interferir com uma autoridade metropolitana, porque isso pega o detalhe dos centros e pode desenvolver esses centros que não podem ser abandonados como estão abandonados hoje na cidade de São Paulo. Uma coisa são os centros que estão dentro do centro expandido e o 65% dos outros centros que estão na área que pode se chamar de periferia, que muita gente acha que nem existe mais, que é a nossa cidade. Se vocês percorrerem a periferia, e eu tenho várias vezes feito isso, eu tenho notado uma situação desumana, porque não só existe um descaso total da prefeitura com fiscalização e as invasões e a construção irregular que existe nessa cidade, avança os imóveis em cima da calçada e chega até no meio-fio. E o pedestre tem que andar na rua, na pista de rolamento. E o plano diretor deveria conter algum indutor para privilegiar o pedestre, obrigando a ter uma calçada compatível com a circulação do pedestre de 1,20 m, mais a área de serviço, mais uma área de transição para as propriedades. Essa calçada mínima devia ser garantida em cima do pavimento das vias dos automóveis. E isso deveria ser uma diretriz do plano diretor. Deveria prevalecer o pedestre, como o Tato falou, pedestre tem prioridade sobre todos os outros modos. Depois, o que é feito também para garantir no plano diretor uma rede cicloviária segura, confortável, que não conflite com usos e ocupação. E não vejo nada disso. E o que eu tenho visto na prefeitura é outra coisa que está me alarmando. Não é só essa parte desumana de que não tem menor cuidado com o ser humano na periferia. Não existe esse cuidado. Além de não ter segurança pessoal, não ter segurança do trânsito. O morador das periferias, ele está seguindo uma tendência muito perversa. É uma tendência de abandono do transporte público e a adoção de carros. Quer dizer, não são só os pedreiros, Beth, que usam o seu carrinho lá na sua HIS. Hoje está quase que generalizado. O pessoal compra carro velho e os congestionamentos na periferia, que não são acompanhados pela CET, como são dentro do centro expandido, são enormes. E até os picos horários mudaram. E a gente não está acompanhando essa transição que está tendo com a pandemia, que vai ter um difícil retorno, que nós estamos esvaziando o transporte público, que precisa de passageiro para fazer parte da receita que remunera os operadores, e nem vai chegar num ponto de subsídio em São Paulo que a gente não vai ter. Hoje a gente já investe muito mais em subsídio de transporte público do que investimento em infraestrutura da cidade, até social. Então, eu acho que esse ponto aí é muito perigoso o que está acontecendo com a pandemia. Não estou vendo nenhuma reação de nenhuma autoridade pública nesse sentido de oferecer uma atração, uma atratividade para o pedestre voltar para o ônibus. Tem muito pedestre, tem muito automóvel e muito ônibus vazio na periferia. Esse negócio de ônibus lotado tem em estação da Sé,
e outras estações de trem ou de metrô que tem problema, às vezes, no headway. Mas, na periferia, os ônibus estão vazios e os carros estão enchendo as ruas. Nos picos horários, vocês veem corredores muito extensos, de 1 quilômetro, mais de 1 quilômetro, de congestionamento. Isso precisa ser revertido. E depois da pandemia, se os operadores de ônibus quebrarem e perderem toda a sustentação econômica, não vai ter continuidade. E nós vamos ter que preparar uma cidade para que esse pessoal vai escolher um prefeito que vai querer fazer prevalecer o transporte individual, porque essa é a tendência que eles estão assumindo. Agora, eu faço questão de trazer um exemplo que é muito recente, e que não é como a Autoridade Metropolitana de Paris, que foi inaugurada em 1957, e está lá há 60 anos ou mais, fazendo esse planejamento estratégico independente do plano de Paris. Tá? Ela passa por... ela permeia, ela é função, e as atividades urbanas desenvolvem todas as atividades urbanas são desenvolvidas em função desse transporte. E esse permeia os vários municípios e toda a região com regras homogêneas, até de comunicação. Em Portugal, por exemplo, houve um fenômeno parecido com o nosso. Começou a cair 35%, 40%, 50%. A demanda nos elétricos, nos bondes que eles têm, nos ônibus, no metro e no trem. Enfim, todos os modos de transporte. E que lá era menos bagunçado do que aqui, é uma cidade bem menor, Lisboa, por exemplo, mas começou a dar essa necessidade de ter uma solução comum para aqueles vários modos de transporte. E eles começaram a se entender, principalmente depois da pandemia, montaram um sistema inteligente de transporte, que é um computador central, que faz o planejamento operacional das linhas de trem que entram na cidade, dos metrôs, dos bondes, dos ônibus, das barcas. Além desse planejamento centralizado, eles implantaram um sistema todinho informatizado de interoperabilidade da tarifa. Eles tinham várias tarifas na cidade, como nós temos aqui. Até tarifa, nós temos penalidade para o sujeito que usa o ônibus e o metrô, ou o trem, ele é penalizado, ele paga 70% a mais. Então, foi unificada a tarifa, tem um bilhete único em Lisboa, um bilhete único que pode ser comprado semanal ou mensal, e que reduziu o preço por passageiro para a cidade depois que eles introduziram essas melhorias. E agora, em fevereiro, eles inauguraram uma empresa metropolitana de transporte, que é o equivalente a uma autoridade metropolitana. Agora, em fevereiro, Portugal é uma das únicas cidades da Europa que não tinha autoridade metropolitana. Eram arremedos de coordenação. E esse exemplo podia ser, não é copiado, mas adaptado para nós. Nós somos uma cidade muito maior do que Lisboa, mas podíamos ter soluções muito maiores e não dá para continuar do jeito que está. Então, eu acho que no plano diretor, por mais que tenha diretrizes muito certas, que estão dando certo, eu acho que tem que ter algumas que direcionem um pouco para essa necessidade de uma integração metropolitana da aglomeração, e que não tem hoje. Bem, muito obrigado, Ivan. Esse é um caso muito interessante, que é uma forma, digamos, mitigada de impor uma autoridade metropolitana sem lidar com todos os efeitos que uma autoridade metropolitana teria. Gilmar, você, da mesma forma, eu te perguntaria politicamente, quer dizer, como é possível imaginar uma discussão da metrópole inteira de São Paulo, e não só da região do município de São Paulo, imaginando todas essas autonomias constitucionais que são concedidas a todos os prefeitos? Eu acho que é uma necessidade para a cidade de São Paulo e para a região metropolitana.
Agora, acho também que a gente não pode ficar esperando por isso. Eu lembro quando eu implantei, ainda no governo da Marta, o bilhete único, o metrô não aderiu. O metrô, a CPTM não aderiu. E estava, do ponto de vista tecnológico, não tinha dificuldade nenhuma. Só depois de 2 anos que eles vieram, foram obrigados a aderir o bilhete único, metrô e CPTM. E nós começamos a fazer um debate, inclusive, de um bilhete único metropolitano, entendeu? Então, do ponto de vista tecnológico, não existe dificuldade nenhuma mais, sabe? Do ponto de vista operacional, não existe dificuldade nenhuma mais. O problema é o elemento do político, tá certo? De uma quebra de braço entre entes, ou prefeitura, ou Estado. Então, isso que tem que deixar claro. Agora, eu acho, a prefeitura ela é muito poderosa do ponto de vista político-econômico, a prefeitura de São Paulo. Ela tem condições também de induzir, tem condição de dar ritmo para isso. Eu vou falar, acho que foi a Raquel, não sei se foi a Elizabeth, falou do corredor Rebouças. Eu implantei o corredor Rebouças, eu estava lá. Eu fui muito xingado pela implantação do corredor Rebouças. Não sei se vocês lembram, que tinha muitas faixas falando de mim, da Marta, na época. E a cidade, na época, a cidade de São Paulo, ela era meio a meio, favorável ao corredor ou não ao corredor. Hoje, a cidade de São Paulo, ouso dizer que mais de 90%, 95% é favorável à faixa exclusiva do ônibus. Então, eu também sou um cara otimista, e a gente tem que ser otimista. Hoje, ninguém mais debate a necessidade de ter uma faixa exclusiva para o transporte coletivo. Isso não existe mais, esse debate na cidade de São Paulo. Tanto é que foi muito fácil fazer, quando eu fiz agora na época do Haddad, os 400 quilômetros de faixa de ônibus, foi mais fácil, foi muito mais fácil. Teve uma ou outra reclamação, mesmo por parte da imprensa, diferente das ciclovias. Por que não? Se a ciclovia é uma coisa, a bicicleta é uma coisa tão simpática. A bicicleta, todo garoto, quando ganha de presente é a bicicleta, todo mundo adora a bicicleta, não polui e tal. Por que a cidade de São Paulo não tinha um sistema cicloviário? Porque aí que eu falei, porque tem o problema da privatização do espaço público. E aí, Elizabeth, acho que é isso. É verdade que cada região tem a sua lógica, tem a sua própria cultura. Você tem, até tem gente que um bairro tem mais baiano, outro mais piauiense, outro mais paranaense, outro tem mais rap, outro mais samba. A cidade de São Paulo é isso. Mas é verdade que o modelo é um modelo que exclui. É um modelo que privatiza o espaço público. E o carro é um modelo de privatizar o espaço público. E isso é na cidade como um todo. Então, quando nós fizemos as ciclovias, eu lembro da ciclovia da Paulista, a discussão que foi a ciclovia da Paulista. E falava que não tinha, que era feito de forma sodada, que não tinha planejamento, que não tinha uma rede cicloviária. Tudo mentira. Porque não teve uma ciclovia que tiraram da cidade de São Paulo. Não teve um corredor do ônibus que tiraram da cidade de São Paulo. Mesmo a redução de velocidades, o único local que voltou à velocidade anterior, um pouco menos, foram as marginais. E mesmo lá aumentou o número de acidentes. Então, eu digo isso porque eu sou uma pessoa otimista. Hoje, mais gente começa a achar que tem que ter ciclovia na cidade de São Paulo. Então, a cidade evolui do ponto de vista do coletivo, do ponto de vista de compartilhar, do ponto de vista da segurança das pessoas. Então, reduzir velocidade, tráfego calmo, você priorizar o coletivo, o transporte coletivo, o pedestre, o transporte ativo, em detrimento do individual. Isso é um processo difícil, porque tem uma disputa na cidade em relação a isso, que não é fácil. Por isso, e nós apresentamos um plano no governo Haddad, nós apresentamos um plano municipal de mobilidade, que colocava que cada gestão devia fazer pelo menos 500 quilômetros de ciclovias. De tal modo, a cidade de São Paulo precisaria de pelo menos 3.000 quilômetros de ciclovias. Hoje tem 600 e pouco. Se cada gestão fizesse 500 quilômetros, nós teríamos, nos próximos 4 gestões, você teria uma rede suficiente. A mesma coisa em relação ao corredor e faixas de ônibus. Eu concordo que nós temos que fazer corredor do lado esquerdo, concordo, mas enquanto o dinheiro não vem,
enquanto a gente está com essa dificuldade de financiamento, a faixa de ônibus resolve, gente. Nós saímos de 12, 14 quilômetros por hora para 22 quilômetros por hora na faixa do ônibus. Entendeu? Então, isso e 22 quilômetros, a média é uma média boa. O ideal seria de 25. Mais do que isso também é perigoso. Mas 25, mas chegamos a 22. E eu lembro que eu era presidente da CT da SP Trans. E aí eu cheguei para o pessoal da CT e falei, pessoal, vocês vão ter que começar a fazer corredor de ônibus, faixa de ônibus. E porque tem aquela ideia que SP Trans cuida de transporte coletivo e CT cuida de transporte individual, né? Eles falaram, não, mas a CT cuida de carro. Eu falei, gente, com esses aplicativos, com esses Waze da vida, não vai precisar mais da CT para dizer aonde tem congestionamento, aonde tem um carro quebrado. Vai acabar a empresa. O único jeito de salvar a empresa é vocês fazerem faixa de ônibus, cuidar do ônibus e cuidar de vocês fazerem ciclovias. Não preciso dizer, o Ivan conhece mais bem a CT, a resistência que foi, mas eu acho que é uma mudança de cultura. E para isso tem que ter pulso. Aí você tem que ir lá e falar, olha, nós vamos aplicar a lei, nós vamos aplicar aquilo que foi decidido de forma democrática. E eu diria o seguinte, você não me perguntou qual a única bala de prata. Não existe, concordo com a Raquel. Agora, eu acho que tem uma arma. Não está na moda de ficar falando de arminha aí? Não está na moda, parece? Né? Eu acho que a arma é um debate transparente e muita participação popular, sabe? Aí sim, eu concordo com a Elizabeth. Não existe uma cidade homogênea, mas se você abre, você tira essa panela que tem de pressão e essa criatividade que é o povo da cidade de São Paulo, junto com o movimento social, junto com as universidades, junto com as áreas técnicas, juntando todo mundo, eu acho que assim nós vamos construir um plano diretor onde haja uma evolução, porque não se trata mais de fazer revisões, porque revisão, nós não podemos pensar num plano diretor que volte para trás, nós temos que pensar num plano que avance, cada vez mais o espaço, que as pessoas se apropriem do espaço público. E aí acho que valeria a pena mais o termo é mais adequado, apesar que não está na lei, de falar que nós vamos atualizar o plano diretor. Porque do ponto de vista estrutural, eu acho que nós estamos no caminho certo, que é a espinha dorsal do plano diretor que foi aprovado em 2014 é justamente pensando na mobilidade de pessoas e não do individual. Por isso, do aumento do potencial construtivo nos grandes corredores, no transporte de massa, por isso aquele respiro nos bairros, por isso de você evitar que tenha muitas vagas de garagem para permitir que as pessoas possam usar mais o transporte coletivo. E eu quero dizer uma coisa para você, acho que nunca falei isso. Por exemplo, o rodízio. Se não fosse pela questão ambiental, que, aliás, o plano diretor, a revisão tem que pensar mais na evolução na área ambiental, na transição ambiental. Garantindo o espaço para o pedestre, o espaço para o ciclista e o espaço para o ônibus, não precisa ter rodízio do ponto de vista do congestionamento. Se a pessoa quiser ficar no congestionamento, Ivan, fica, não tem problema. O problema é dela. O que o poder público tem que fazer é dar alternativas, com segurança, e aí a tarifa é um fator excludente de que as pessoas não usem, às vezes, o transporte coletivo. Muitas vezes, fica mais barato comprar uma moto do que usar, ou um carro velho, do que usar o transporte coletivo. Por isso que o financiamento do transporte coletivo ele é fundamental. O financiamento de bicicletas é fundamental. O meu sonho é um dia a prefeitura poder distribuir bicicleta, tanto para a criançada ir para a aula, né? Para a criançada ir para a aula com segurança, com ciclovias, e por isso que precisa reduzir muito a velocidade dos veículos, mas também bicicleta para o povo andar de bicicleta na rua, que eu acho que não evita de andar de carro e evita de andar no transporte público supercarregado. Muito obrigado, Gilmar. Eu passaria, então, a uma última rodada de 1 minuto para suas despedidas, que concentrem ali seus
últimos desejos para o plano diretor, vamos dizer, ou pelo menos nessa live de hoje. Por favor, Beth, 1 minuto. Olha, eu vou falar um pouquinho mais de 1 minuto, tá? Porque eu acho que a gente precisa recuperar algumas temáticas aqui debatidas. Primeiro, eu acho que nossa gestão que finalizou, enquanto eu fiquei lá 6 meses na área de mobilidade, nós reduzimos a velocidade, o número de mortes por habitantes a 6 por 100 mil habitantes. Isso foi um recorde. Isso significa que nós temos muitas políticas para redução de velocidade. Outra questão importante, eu não posso concordar que as periferias estão abandonadas. Eu que trabalho desde que entrei na prefeitura com esse tema, você comparando o que era há 20 anos atrás e hoje, esses bairros mais distantes, que não são periferias, são bairros, você tem lá acesso a equipamento de saúde, acesso a equipamento de educação, você tem acesso ao comércio, e nós implantamos até 2020 mais de 1 milhão de metros quadrados de novas calçadas, todas acessíveis e 90% em bairros com IDH mais baixo, melhorando todos os grandes corredores para os pedestres. Então, eu acho que é importante reforçar isso. E também nós publicamos o Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias da cidade de São Paulo, que eu acho que é um grande legado para que todo mundo que está aí nas equipes técnicas saiba desenhar a cidade, privilegiando o pedestre. Então, para finalizar meu 1 minuto, eu gostaria de reforçar essa minha posição de que não há donos no plano diretor. E eu acho isso importantíssimo. O plano diretor é da cidade, ele não é de uma ou outra gestão, e, portanto, nós temos que ser generosos no debate que vem aí da revisão. A gente não deve ficar batendo, não, eu propus isso no plano, eu não quero mudar. Se nós avaliarmos que tem que mudar, ele tem que mudar em alguma coisa ou outra. Nós temos uma questão da pandemia que é importante levar em conta, isso nos mostrou novos desafios na cidade, e nós temos que lembrar na questão de algumas mudanças. Nós investimos na indústria automobilística nesse país, como nunca. Nós baixamos o preço da gasolina e vendemos carro. E nós investimos num programa chamado Minha Casa Minha Vida, que fez com que a cidade de São Paulo só tivesse construções de baixa renda nos bairros mais distantes. Essas políticas nacionais também precisam ser revistas, porque elas trouxeram muitos problemas para a cidade de São Paulo. Então, queria agradecer o convite, foi uma grande alegria debater com meus colegas, e um sucesso para você aí na TV Cultura, que, como sua admiradora, nós já vemos as grandes mudanças aí no jornalismo da TV Cultura. Que continue assim. Muito obrigado, Beth. Eu passo, então, Raquel, por favor, seus minutinhos finais. Aqui, me despedindo e também já tentando fazer um fecho de um debate que absolutamente não teve um fecho, porque ele é muito complexo. Eu, debatendo aqui também com o Gilmar, eu sou absolutamente defensora das ciclovias e de uma estrutura cicloviária e da bicicleta, né, como mobilidade. Lamento que não se continuou intensamente isso para que a gente pudesse ter uma rede muito maior. Agora está se anunciando uma retomada de um plano cicloviário, que bom, mas acho que numa metrópole, né, uma metrópole de mais de 20 milhões de habitantes, tem que ter transporte coletivo de massa eficiente, e o transporte coletivo de massa é metrô, né? É um trem de superfície que tem que desempenhar muito melhor, chegando no nível do metrô, complementado por corredores exclusivos que permitam atingir grandes velocidades, o que vai fazer com que pessoas
inclusive que tenham carro, largue o carro em casa e circulem através desse transporte, num movimento que, na medida que foi aumentando a oferta de transporte, já começou a acontecer na cidade de São Paulo, né? Então, acho que isso é muito importante, a priorização do transporte coletivo de massa e das decisões, porque é uma coisa totalmente errática, né? E, infelizmente, as últimas decisões das linhas são decisões que estão vinculadas à ideia das PPPs, ou seja, vinculadas à possibilidade de rentabilidade da linha para o operador privado, e não a necessidade da linha para o deslocamento da população. Se tem alguma coisa que poderia parecer uma bala de prata, seria a gente ter um processo muito mais transparente, público, de definição de qual é o desenho dessas novas linhas, principalmente da linha de metrô, que é o que todo mundo quer, ou um trem, né? Um trem muito renovado. E, por fim, eu espero que esse processo de discussão de plano diretor seja um processo também muito amplo, muito transparente, e que, nesse momento de pandemia, quando a gente tem muito mais dificuldade de fazer um debate público, que a gente dedicasse ainda esse momento da pandemia para fazer a avaliação do que temos, e não exatamente abrindo um grande processo de discussão. E agradeço de novo e cumprimento a TV Cultura e o Leão por essa oportunidade de debate. Obrigadíssimo. Ivan, suas palavras finais desta live. Vou tentar ser rápido. E o que a Raquel falou é bem o que a gente precisa. A gente precisa de uma autoridade metropolitana, Raquel. Quem define a linha e a rede é um processo técnico, não é um processo político, como tem sido hoje. E eu quero trazer também um testemunho de 2005. O Instituto de Engenharia fez um evento em que estavam presentes o secretário de Transporte Metropolitano e o secretário municipal de Transporte na época. E estava também o diretor do Banco Mundial. E depois de tudo que eles apresentaram de divulgação do trabalho deles, o diretor do Banco Mundial fez uma declaração chocante. Falou: nós só vamos liberar dinheiro para São Paulo ou para o estado de São Paulo o dia que vocês tiverem uma autoridade metropolitana. Então, desde aquela época, eu tenho pensado e brigado por uma autoridade metropolitana. Mas nesta reunião aqui, eu estou invertendo um pouco a estratégia da minha briga. Depois que o Tato falou, me lembrou do bilhete único, eu lembrei de outras coisas que São Paulo foi inovadora. São Paulo foi inovador do bilhete único no Brasil inteiro. Do mesmo jeito que foi do cinto de segurança, foi das faixas de ônibus, das ciclovias, faixa exclusiva de ônibus também. Enfim, a Prefeitura de São Paulo é poderosa. O manual de sinalização da CET, ele acabou virando o manual de sinalização do Brasil inteiro. E eu já vi alguns países da América Latina que usam o manual de sinalização da CET, uma cópia com licença ou não, mas estão usando. Quer dizer, nós somos, em São Paulo, difusores de cultura e de tecnologia. Então, eu acho que essa política podia ser incluída no plano diretor, do mesmo jeito que o plano diretor possa ter diretrizes para determinar uma cidade policêntrica e com a cidade dos 15 minutos, eu acho que poderia ter uma diretriz para dizer que a estruturação dos transportes tem que estar vinculada a uma autoridade metropolitana. Não sei qual é a figura, que seria uma autarquia, uma empresa, o que for, mas ela pode definir que precisa vir de uma autoridade montada a partir de um colegiado, em que São Paulo seria um dos representantes, como representante dos municípios, representante dos operadores e representante do governo. Seria uma entidade talvez tripartite, mas que já é definida no plano diretor, sem o qual a cidade não autorizaria nenhuma linha de metrô a mais, e nenhuma linha de trem, e nenhuma linha intermunicipal, e nem mesmo as próprias linhas municipais. Então, eu
eu saio satisfeito, até porque descobri uma nova estratégia para divulgar esse projeto da Autoridade Metropolitana. E queria aproveitar para lembrar também que pandemia também é um bom motivo para a gente fazer como Portugal fez e introduzir uma autoridade metropolitana na nossa aglomeração. E por aí eu fico agradecendo a TV Cultura, o nosso amigo Leão, e desejo todo sucesso a essa televisão que eu estou vendo em muita ascensão. Obrigado e Eu apertei errado aqui, eu te interrompi, mas muito obrigado, Ivan. E passo a palavra, então, ao Gilmar Tato para suas considerações finais, para a gente ir encerrando. Eu queria começar pela pandemia que o Ivan falou. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, ela aproveitou a pandemia para ampliar muito as calçadas e ampliar muito as faixas de ônibus e priorizando o pedestre naquela cidade. Nós poderíamos também aproveitar isso aqui na cidade de São Paulo, e não está sendo aproveitado. Então, você tem que fazer, num período de guerra, também já aproveitar e fazer com que a cidade, o pós-pandemia, ela fique mais agradável. Eu acho que teve dois assuntos, o Leão, se você me permite, que a gente não acabou não tratando, teve muita riqueza aqui, que eu, um dia, talvez, a gente possa voltar aqui e conversar. Primeiro, essa questão do policêntrico, a cidade radial, na área de mobilidade. Quer dizer, a cidade precisa ter mais perimetrais, precisa ser mais aspiral, para que tenha ligação de um bairro para o outro, sem precisar vir para a região central. Acho que ajuda muito na mobilidade, de ganhar tempo, e falta disso, falta esse planejamento, acho eu, tanto em relação ao metrô, em relação à SP Trans, que tem que se discutir muito. Eu lembro que, na época, a gente fez um projeto de sair lá da estação Pinheiros, de metrô e da estação de ônibus, e pegar Bandeirantes e sair lá no Sacomã, sabe? Então, existe esse projeto, interligando, inclusive, com o aeroporto com o monotrilho do aeroporto de Congonhas, e que o próprio Congonhas, pela Avenida Bandeirantes, depois a Salim Falamaluf. Coisa que você vê que não tem ônibus. Se você observar nessa grande perimetral, não tem ônibus. Não é porque não tem desejo das pessoas irem, porque não tem alternativa. Então, isso na cidade nós temos que pensar assim, do ponto de vista do planejamento, e o plano diretor tem que ajudar muito isso. Dizer que, para mim, foi um prazer estar conversando aqui com vocês, com a Raquel, com a Elizabeth, com o Ivan, e parabenizar, viu, Leão, o programa, a sua iniciativa, e mais uma vez pelo livro. Não sei se vai ter no e-book, facilita se quiser. Vai ter? Então, vou comprar pelo e-book. E parabéns pela condução aí do debate. Forte abraço a todos. Esperamos fazer um grande debate na cidade de São Paulo, de forma virtual, de preferência acabar logo com essa pandemia, para que possamos fazer muitas audiências públicas e debater a cidade querida por todos nós. Obrigado, gente. Forte abraço. Muito obrigado a todos, obrigado a vocês, espectadores, e os nossos convidados. Nós estamos fazendo essa série de debates, e o tema da cidade policêntrica certamente será o tema de um dos próximos debates, assim como o risco da gentrificação, que foi uma sugestão do professor Cândido Malta no nosso último debate anterior a esse. Então, não faltarão oportunidades para discutir esses temas. Obrigado a vocês e até a próxima.